Boa noite, Walter, boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí no Facebook do Página 13. Vamos começar agora mais um programa Antivírus, né, que é o nosso programa semanal sobre conjuntura, que nas últimas semanas está se dedicando a fazer comentários sobre as eleições, tanto as eleições municipais no Brasil, quanto a gente comentou aí, vai comentar hoje também o resultado da Bolívia e dos Estados Unidos, né? No programa de hoje, que é o último antes do dia da eleição municipal aqui no Brasil, a gente vai começar com um informe do companheiro Walter Pomar sobre a posse do presidente eleito da Bolívia, né? Walter esteve presente lá na Bolívia, foi representando o nosso partido, o PT, e também vai fazer um comentário sobre a consolidação dos resultados da eleição lá nos Estados Unidos. Então, para começar, a gente vai ter esses dois pontos internacionais e depois a gente vai comentar alguns aspectos aí dessa reta final da eleição municipal aqui no Brasil. Walter, pode começar. Ok, boa noite, Natália, boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, como a Natália disse, o companheiro Romênio Pereira, que é o secretário de Relações Internacionais do PT, e a companheira Mônica Valente, que é da direção nacional do partido e é da nossa comissão executiva, é da Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, decidiram que não iriam à posse do Lúcio Arce, e o companheiro Romênio Pereira me convidou para ir representando o partido. A viagem foi rápida, eu cheguei em La Paz no sábado à noite, regressei na segunda bem cedo. A posse foi, como não podia deixar de ser, uma maravilhosa confusão, o que, por outro lado, significa que eu tive muito pouca oportunidade para fazer intercâmbios mais detalhados com quem quer que fosse. Estou dizendo isso para deixar claro que as minhas impressões aqui são impressões, né? Salvo engano, o PT foi o único partido brasileiro que marcou presença. Aliás, o governo brasileiro também não enviou ninguém, nem foi o presidente da República, nem foi enviado nenhum ministro. Quem representou o Brasil na posse foi um embaixador. Vale lembrar que o Evo Morales veio na posse do Bolsonaro, o Bolsonaro retribuiu apoiando o golpe. Para além da politicagem, a gente precisa ter atenção para como vai evoluir a relação entre Brasil e Bolívia, especialmente no que toca à economia. Afinal, a Bolívia depende muito da Argentina e do Brasil no que diz respeito à comercialização do seu gás natural. Destaco entre as delegações presentes na posse, com representantes de nível ministerial, chefe de governo ou chefe de Estado, a Venezuela, o Uruguai, o Chile e o Irã, que mandaram ministros de alto nível, né? A Argentina, a Colômbia e o Paraguai, que estiveram com seus presidentes, a Espanha, que além do representante do governo foi o bizarro rei da Espanha, né? E os Estados Unidos, que mandou um funcionário de terceiro escalão. Os discursos de posse do presidente e do vice-presidente eleitos são muito interessantes, demonstram as diferenças que existem entre eles, tanto na embocadura quanto no posicionamento político. Aqui vale lembrar que antes do golpe havia um índio na presidência e um branco na vice-presidência, Evo Morales e Álvaro Garcia Linera. Agora inverteu, né? Mas o índio que está na vice-presidência agora, o Davi Choquehuanca, é alguém que tem conflitos com Evo Morales. Eu recomendo muito que vocês busquem aí na imprensa, na internet, o discurso do Davi Choquehuanca. Vocês vão ver que é um discurso cheio de referências à cosmogonia dos povos originários, um discurso que não faz praticamente nenhuma referência aos acontecimentos atuais e que, numa certa passagem, inclui o seguinte, textualmente: Nuestra verdad es muy simple. El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está em perfeito equilíbrio com sua ala esquerda. Pode ser que seja uma limitação minha, mas eu não consigo interpretar de maneira politicamente positiva essa noção de perfeito equilíbrio entre as asas direita e esquerda. Já o discurso do presidente Lúcio Arce foi repleto de referências aos acontecimentos atuais, duríssimo com os golpistas e com as elites, além de fazer uma defesa total da CELAC e da Unasul. Eu vou ler muito rapidamente uns trechos do discurso de posse do Lúcio Arce. Ele diz, abre aspas, a partir do 10 de novembro de 2019, depois de 21 dias em que se escamoteou a vontade popular expressa nas urnas, urnas que deram um ganhador,
Bolívia foi cenário de uma guerra interna e sistemática contra o povo, especialmente contra os mais humildes. As duas tarefas que o governo, de fato, se impôs, pacificação do país e convocatória imediata de eleições, não foram cumpridas. Pelo contrário, se semeou morte, medo e discriminação, recrudesceu o racismo e se usou a pandemia para prorrogar um governo ilegal e ilegítimo. A perseguição e a criminalização desatada pelo regime contra dirigentes do MAS e dos movimentos sociais contra mulheres e homens humildes do povo se traduziu em mortos, feridos, encarcerados, perseguidos, asilados e exilados. Sacaba, Sencata e El Pedregal são uma prova irrebatível da brutalidade do regime, porém também são símbolo de dignidade e de resistência junto a homens como Carlos Orlando Gutierrez Luna, grande dirigente mineiro que lutou com valentia pela recuperação da democracia e que sempre viverá no coração do povo. Se estigmatizou os movimentos sociais, aos camponeses, indígenas e operários. Nós fomos chamados de selvagens, de sediciosos, de terroristas. Se humilhou as mulheres de saia, se queimou nossa vipala, que é como queimar a nós mesmos, como queimar as nossas raízes, desde setores minoritários da população, como quedou em evidência nas eleições de outubro passado, se queria uma democracia só para poucos. Nos fatos, esses setores minoritários levantam a bandeira da democracia só quando lhes convém, e quando não lhes convém, recorrem à desestabilização, à violência, a golpes de Estado para se apoderar do poder. Lamentavelmente, alguns grupos querem voltar à democracia excludente, mutiladora da nossa plurinacionalidade, na qual não participem aquelas maiorias que, com esforço de seu trabalho, fazem possível a Bolívia de todos os dias. Entretanto, apesar dessas condições adversas, apesar de que a participação do povo esteve ameaçada pela violência do governo de fato e grupos paramilitares, nas eleições de 18 de outubro, obtivemos uma histórica vitória nas urnas com mais de 55%. Somos maioria. Isso quer dizer que a população boliviana votou pela paz e pela estabilidade, pela esperança e pela dignidade, pelo reencontro entre todos e todas as bolivianas e bolivianos. Esse voto de 55% não é de Luiz Arce nem de Davi Choquehuanca. Esse voto é produto da consciência e da organização de um povo que não quer liberdade para uns poucos, mas sim liberdade para todos. Isso é um pequeno trecho, uma pequena amostra do que foi o possante discurso do Lúcio Arce na posse. O que tem de idêntico no discurso do Lúcio Arce e do Davi Choquehuanca? Nenhum deles mencionou as palavras Evo Morales. Lembro que antes do golpe, o Evo, e não só o Evo, era partidário da tese de que apenas ele, Evo Morales, era a vitória garantida na disputa presidencial, que nenhum outro nome do MAS teria êxito. Nós nunca saberemos o que teria ocorrido se o MAS tivesse lançado naquela época outro nome. Mas sabemos o que ocorreu. Houve uma derrota na consulta popular sobre o direito do Evo concorrer à reeleição, depois o Evo conquista na justiça o direito à reeleição, depois veio a eleição e o resto nós já sabemos. Por falar em Evo Morales, no dia seguinte à posse, segunda-feira, ele entrou no país, passando pela fronteira da Argentina, para fazer um triunfal percurso pela Bolívia. Que papel o Evo Morales vai jogar na política boliviana? Nós não sabemos e acho que ninguém sabe ao certo. E por falar em Evo Morales, só na véspera da posse, no dia 7 de novembro, foi libertada a secretária do Evo Morales, aquela companheira que foi presa quando estava levando os documentos para fazer o registro eleitoral do Evo Morales para disputar as eleições de agora como candidato ao parlamento. Ela estava grávida e, por conta dos maltratos sofridos na prisão, sofreu um aborto e estava presa até sábado, até a véspera da posse. Assim como, no domingo, continuavam refugiados na Embaixada do México vários dirigentes do MAS e do governo Evo, sobre os quais ainda continuavam vigentes demandas judiciais e ordens de prisão. Que posição vão adotar os partidos de oposição frente ao novo governo, ao governo Lúcio Arce? Minha impressão é que, sem prejuízo da ação translocada de lobos solitários ou de facções de extrema-direita, as direitas bolivianas estão pensando no que fazer, pois a derrota eleitoral deles foi muito acachapante. A ver como vão se comportar no parlamento. Do ponto de vista da esquerda, a coisa tampouco é simples,
situação econômica terrível, perspectiva de segunda onda de pandemia, o problema de como lidar com as casamatas da direita no aparato de Estado, as Forças Armadas, a polícia em especial, e divergências muito duras dentro do mais. Seja como for, é impressionante, eu quero ressaltar com força aqui, a alegria e principalmente a autoconfiança que se percebe entre os chamados apoiadores do processo, o processo de câmbio, que é como eles chamam lá. Uma autoconfiança e uma disposição de combate de rua que fazem muita falta em outros lugares do nosso continente. O golpe foi derrotado, o MAS foi vitorioso nas eleições graças à combatividade, em especial dos famosos movimentos sociais. Na Bolívia, falar de movimentos sociais não é de jeito nenhum retórica. Mas, por outro lado, é preciso ver como isso é, ao mesmo tempo, um elemento de força e um elemento de fraqueza do processo. Pois ter força na base é fundamental, mas sem ter partido organizado, tudo fica muito mais complicado. Vale lembrar também que o que ocorreu na Bolívia em 2019 já havia ocorrido na Venezuela em 2002, um golpe derrotado pelas massas. No caso da Venezuela, as massas derrotaram o golpe com a ajuda dos militares leais. No caso da Bolívia, as massas derrotaram o golpe sem nenhuma ajuda, pelo contrário, dos militares. Nos dois casos, enfrentando os Estados Unidos. E por falar dos Estados Unidos, segunda questão que me foi proposto falar, o Biden ganhou e o Trump perdeu. E há um grande debate na esquerda brasileira sobre como diagnosticar a vitória do Biden. Há nuances, mas eu insisto que há dois extremos dos quais nós temos que nos afastar. Um extremo é achar que não havia diferença entre o Trump e o Biden, que tanto fazia. O outro extremo é comemorar a vitória do Biden como se tivesse sido a vitória do Bernie Sanders. O Biden não vai defender os interesses da humanidade, da democracia, da paz e de uma nova ordem mundial. E é importante dizer isso porque as ilusões no Obama contribuíram para o êxito do ciclo de golpes na América Latina. Aliás, o Biden foi vice do Obama e esteve diretamente envolvido na espionagem contra o Brasil, bem como nos demais acontecimentos do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. O Biden ganhou no voto popular, ganhou no colégio eleitoral, mas a luta continua. O Trump segue no governo e está questionando juridicamente o resultado. Contribui para a atitude do Trump o fato dele ser como é, mas também contribui o fato de que ele ampliou a sua votação em relação ao resultado obtido em 2016. O Biden também cresceu na votação, mas os democratas e os institutos de pesquisa esperavam que Trump tivesse menos votos do que ele no final teve. Aliás, é incrível que, apesar do levante que houve e apesar da pandemia, o Trump tenha sido tão bem votado e que os republicanos tenham conseguido uma forte representação parlamentar, o que significa que o Biden fará alianças com os republicanos, o que, por sua vez, quer dizer que será muito difícil, pouco provável, que ele cumpra as promessas feitas para a esquerda. Por que o Trump e os republicanos tiveram tantos votos? Porque Biden derrotou Sanders dentro do Partido Democrata. Só o Bernie Sanders poderia ter disputado os votos populares que apoiam Trump, porque enxergam no Biden e na Hillary Clinton representantes de Wall Street, representantes da ajuda aos bancos, culpados pelo desemprego, pelo corte de salários, pela desindustrialização dos Estados Unidos. Mas o Biden derrotou o Sanders. E, apesar disso, o Biden ganhou porque a esquerda, mesmo derrotada, se engajou na campanha. Aqui no Brasil, tem gente que defende adotar essa mesma postura, apoiar uma candidatura de centro-direita. Entre muitos outros erros, quem defende isso esquece de um detalhe. Aqui não tem bipartidarismo. Aqui existe uma esquerda poderosa, que ficou em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições presidenciais desde 1989. Mas voltemos aos Estados Unidos. A esquerda lá já avisou que vai pressionar o Biden e, claro, como é difícil ter muitas expectativas em relação ao Biden, tem muita gente, tanto aqui quanto lá, que tem grandes expectativas em relação a Kamala Harris, a vice do Biden. Algumas das expectativas em relação a Kamala Harris lembram as expectativas que havia com Obama. Outras expectativas têm relação com os motivos que levaram setores da esquerda a apoiarem a Hillary contra o Sanders na eleição passada e apoiarem o Biden contra o Sanders na convenção dos democratas atual. Aliás, é curioso ver que tem gente na esquerda brasileira que elogia a Kamala Harris e o Biden sem perceber que elogia reproduzindo os mesmos argumentos
que levaram Hillary Clinton e Biden a derrotar o Sanders. Como é que vai ser o governo Biden? Como é que vai ser para a maioria da população dos Estados Unidos? Como é que vai ser para o mundo? Como é que vai ser para a América Latina? Como é que vai ser para o Brasil? Nos Estados Unidos e no mundo, discutir o governo Biden exigiria um debate que vai para além do tempo que a gente dispõe aqui. Mas ninguém se iluda. A lógica, na melhor das hipóteses, vai ser a mesma do Obama, recuperar a liderança dos Estados Unidos. Na América Latina, isso tem um efeito contraditório. Por um lado, tem um efeito positivo, porque a gente comemora a derrota da extrema-direita. Por outro lado, pode ter um efeito negativo se servir para reforçar as ilusões, para baixar a guarda, como aconteceu na época do Obama. No Brasil, por exemplo, pode ser bom se causar dano efetivo ao Bolsonaro, como, na nossa opinião, de imediato causou. Mas pode ser ruim se prevalecerem atitudes como a do Flávio Dino ou a do Ciro Gomes. O Dino está à busca de um Biden brasileiro. E o Ciro escreveu para o Biden informando que pretende ser candidato à presidência da República. A elite brasileira realmente é colonizada mentalmente. Não bastasse a gente ter um cavernícola pró-gringo na presidência, a gente agora pode dizer que tem oficialmente um pretendente à presidência da República que também é vira-lata. Um vira-lata especial que gosta de croissant em Paris. Mas esse é um outro detalhe. Terminei. Valeu, Walter. Então, gente, enquanto isso, aqui no Brasil, né, como todo mundo sabe, a gente está aí há 2 dias da eleição municipal para vereador e prefeito, né? Eu acho que hoje cabe a gente aqui fazer uma espécie de retrospectiva da situação geral dessa eleição, né? Porque o balanço mesmo, ele começa a partir da semana que vem, né? E como a gente já falou aqui algumas vezes, o PT definiu a tática eleitoral para a disputa da eleição municipal no início do ano, né, ainda antes do início da pandemia. E essa tática pode ser resumida no seguinte: lançar candidaturas petistas nas maiores cidades do país e onde fosse mais possível, né, e uma política de alianças que formalmente vetou alianças com o PSDB, com o DEM e com o extremismo de direita que está em curso aí hoje no país. Na prática, a aplicação dessa tática, como é que foi, né? O que aconteceu foi que, de fato, a gente lançou candidaturas petistas nas maiores cidades, nas principais cidades, né? Lançou candidaturas petistas ou está em coligações de esquerda. Por exemplo, a gente tem 90 e poucas cidades onde tem segundo turno, e dessas 90 e poucas, a gente tem candidaturas próprias petistas em mais de 80. Isso não significa que a gente está cobrindo todo o eleitorado, mas a gente está cobrindo um bom percentual, algo em torno de 60% do eleitorado do país está tendo a oportunidade de votar em candidaturas petistas. Outro elemento interessante é que, tanto na quantidade de candidaturas a prefeito, quanto nas chapas de vereador, lembrando que agora a gente está disputando sem coligação proporcional, né? O PT cresceu numericamente em relação a 2016, né? A gente já falou isso aqui, mas é bom ressaltar que a gente tem mais candidatos a prefeito e mais candidatos a vereador do que em 2016. No que diz respeito às alianças eleitorais, obviamente, tem um balanço a ser feito que a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer depois das eleições, né? Quando a gente olha para as capitais, a situação geral, ela é boa nesse aspecto, ou seja, a gente teve candidaturas próprias e coligações com partidos de esquerda em quase todas as capitais e nas principais cidades, né? Agora, quando vai para o interior do país, a situação fica um pouco mais complicada, né? Tem muitas alianças que desrespeitam a resolução que foi tirada, e algumas dessas alianças foram, inclusive, referendadas pela direção nacional, pela própria direção que definiu essa política. Disso também a gente já falou aqui, e um balanço efetivo dos resultados a gente vai, com certeza, fazer aí após as eleições. Mas, além da decisão de ter candidaturas próprias e além dessa questão da política de alianças, tem uma terceira diretriz política que foi tirada
né, na definição de qual seria a nossa linha geral para as eleições municipais, que seria a de fazer campanhas que defendessem o PT, que demarcassem com o governo Bolsonaro, que falassem dos direitos políticos de Lula e defendessem a anulação das condenações contra ele e que nacionalizassem a disputa. E isso, na nossa avaliação, não houve um êxito geral em cumprir essa diretriz, né? Ou seja, o conteúdo das campanhas efetivamente existentes, né, não seguiu de forma essa diretriz, e isso, na nossa opinião, é que define, né, o que importa mesmo, que é saber quem, no fim das contas, vai sair fortalecido das eleições, né? Fortalecido do ponto de vista político e eleitoral, não apenas em relação aos resultados estritamente eleitorais. E aí, quem é que vai sair fortalecido dessa eleição? Né? É o PT, é a esquerda, é Bolsonaro, é a centro-esquerda, é a centro-direita, é a direita não bolsonarista? Né? Essa pergunta fica no ar aí, mas a julgar pelas pesquisas que existem hoje, nem Bolsonaro, nem a esquerda vão ser os grandes vitoriosos dessa eleição, né? Agora, uma coisa que a gente tem sempre recomendado é o cuidado com as pesquisas, né? Não apenas porque tem manipulação ou porque tem falhas metodológicas, mas também porque o eleitorado em geral, e especialmente o eleitorado popular que vota na esquerda, define seus candidatos na reta final. Ou seja, agora, né? Estão decidindo agora, ontem, hoje, amanhã, sábado e até no próprio dia da eleição. Agora, se as pesquisas estiverem certas de uma forma geral e nada mudar até domingo, é possível que aconteça mais ou menos o seguinte: primeiro, a direita e a centro-direita não bolsonarista tenham algumas vitórias importantes. É possível que os bolsonaristas se saiam mal, essa é a tendência que está aparecendo hoje. É possível também que o PT e a esquerda se saiam melhor do que os bolsonaristas, né? Essas são, digamos assim, 3 tendências que a gente observa, caso o que está colocado em relação às pesquisas se materialize de fato, fazendo todas as ressalvas que eu já coloquei aqui. De toda forma, o nosso empenho, né, nas eleições, nas campanhas e as nossas posições políticas não se definem por pesquisas. Por exemplo, tem um exemplo que eu sempre tenho gostado de citar. Em 2012, aqui em Natal, na minha cidade, onde eu voto, as pesquisas divulgadas foram fundamentais para retirar o candidato petista do segundo turno da eleição, né? Um erro, entre aspas, né, bem entre aspas, de 10 pontos percentuais entre o que a pesquisa dizia e o que as urnas mostraram. Resultado, o candidato não foi para o segundo turno por uma diferença de 2.000 votos, né? De toda forma, o resultado vai ser definido, né, a gente sabe, pelo voto na urna, né? Pesquisa não é resultado de eleição, resultado de eleição é voto na urna. E outra coisa que também não define pesquisa, não define resultado, é sempre bom lembrar, não é nem a pesquisa, nem a vontade deste ou daquele setor da militância, né? Por isso que a gente tem enfatizado muito que o resultado dessas eleições depende diretamente da nossa capacidade de, nos próximos dias, nas próximas horas, até domingo, chegar cada vez mais perto da classe trabalhadora, conversar, convencer as pessoas a votar nas nossas candidaturas, né? Não tem fórmula mágica, a gente já faz isso há muito tempo e é apenas a isso que a gente tem que se dedicar nos próximos dias, conquistar cada voto que for possível para as candidaturas em todas as cidades onde a gente está disputando. É isso. Walter, quer ler algum comentário? Não, só quero reforçar isso que você falou agora no final. Tem uma batalha em curso, tem muito ruído, as pesquisas são utilizadas como instrumento para desmobilizar, para desanimar as pessoas. Algumas pesquisas podem estar certas, outras podem estar erradas, algumas pesquisas podem ser metodologicamente corretas, outras metodologicamente erradas, algumas podem ser fraudes,
outras podem virar profecia anunciada, porque você fala que o resultado vai ser um, as pessoas se desanimam, e aí o resultado acaba sendo esse mesmo, embora não fosse no momento. Então, o caminho é enfrentar a briga. Daqui até domingo é lutar pelos votos, especialmente naqueles locais que têm um enorme simbolismo do ponto de vista da luta política nacional. Então, eu dou aqui como exemplo o caso evidente de Porto Alegre. Nós queremos levar a companheira Manuela para o segundo turno. Dou aqui como exemplo o caso de Belém, onde a gente quer colocar o companheiro Edmilson, do PSOL, tá certo? No segundo turno. Cito aqui como exemplo os casos da companheira Luiziane Lins, da companheira Marília Reis, mas cito também os casos em que cidades de pequeno, de médio porte no país inteiro, nós estamos na frente, no segundo lugar, estamos disputando, e cito aqueles casos em que a direita quer nos impor uma derrota e a gente tem que ganhar. É o caso simbólico do Rio de Janeiro, com a companheira Benedita, e o caso aqui de São Paulo, com o companheiro Gilmar Tato. Podia citar inúmeras outras cidades, mas acho que está claro o simbolismo que essas cidades revelam, então a gente espera que a militância vietnamita do partido faça tudo o que tem que ser feito daqui até domingo para extrair na unha um bom resultado eleitoral. É só isso que eu queria aí reforçar o que você já disse. Tá bom. Então é isso, gente. Por hoje era o que a gente queria comentar aqui no programa, né? Fazer esses comentários aí sobre a Bolívia, Estados Unidos e também sobre essa reta final da eleição. Né? Como eu disse, não é balanço, é apenas um tiro final aí para dar fôlego para esses próximos 2 dias de campanhas, e o balanço, efetivamente, começa na próxima semana, né? A gente já vai estar comentando aqui alguns resultados e prossegue, porque algumas campanhas, algumas importantes campanhas vão para o segundo turno. Então, a gente prossegue aí no mês de novembro até dezembro, trazendo esse assunto das eleições e fazendo os balanços necessários. E já quero informar todo mundo que já está marcada para segunda-feira, pela manhã, num horário não muito digno, para quem vai ter vitórias eleitorais no domingo. Mas, enfim, já está marcada a reunião do Diretório Nacional. E aí, na quinta-feira, no Antivírus, a gente vai estar dando um informe das avaliações, do debate que vai acontecer na nossa direção nacional logo após essas eleições. É isso. Walter, pode falar. Não, é o seguinte, aqui como você citou sua cidade natal, que é Natal, me chamaram a atenção aqui que eu tenho que citar também a cidade de Campinas, onde nós estamos na batalha com enormes chances para colocar o companheiro Pedro Torinho no segundo turno. É isso. Se não, me expulsam daqui. Não, mas se for assim, eu vou também dar o informe aqui de Natal, né? Porque eu falei de 2012. Aqui a gente está na batalha para colocar o companheiro Jean Paul no segundo turno contra um candidato ultra-bolsonarista, né? Os dois têm um empate técnico em segundo lugar e temos chances de ir para o segundo turno, mas o bolsonarista também tem. Então, essa briga aqui está bem boa também e estamos na luta para derrotar esse cidadão e ir para o segundo turno. Tudo bem. Valeu. É isso, pessoal. Boa noite, então. Boa luta. Boa noite. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira. Um abraço. Até. E fora Bolsonaro. Não vamos esquecer disso. Fora Bolsonaro.